Richard, para quem não está tendo tanto sucesso para aprender idiomas, o que fazer? O sucesso de aprender uma coisa, não somente línguas, é realmente aprender como aprender. Olá, meus amigos! Hoje tenho um convidado muito especial, uma lenda viva no mundo dos poliglotas, Richard Simcoe. E ele você é inglês, certo, Richard? Eu sou britânico, sim. Britânico? Sim. Onde você está morando no momento? Agora, no momento, eu estou na Macedônia. Macedônia. Então, um pouco diferente. Um pouco diferente, sim. A cultura e tudo mais, claro. Sim, tudo diferente. As línguas, a cultura, tudo. Então, é um ambiente muito especial. Que legal. Um dia eu gostaria muito de visitar Macedônia, Sim? também a Grécia. Eu ainda não passeei muito por aquelas partes. Quando a situação mundial melhorar um pouco, será um prazer, quem sabe, ir por aí. É, para mim também. Show de bola. Para quem não conhece o Richard, ele fala muitos idiomas, muitos deles em um nível bem alto. Então ele é um poliglota muito especial. Realmente ter as dicas, as experiências e qualquer coisa que ele nos oferecer vai ser de grande, na realidade extrema valia para qualquer pessoa que estiver aprendendo um novo idioma. Então, exatamente pelo Richard ter sucesso, ter tanto sucesso com o aprendizado de idiomas, eu pensei em explorar um tópico muito legal, que é exatamente por que muitas pessoas não conseguem ter tanto sucesso no aprendizado de idiomas. A minha pergunta para o Richard vai ser: Richard, para quem assim não está tendo tanto sucesso para aprender idiomas, o que fazer? Como mudar isso? Para mim, as coisas mais importantes para aprender uma língua é realmente criar um ambiente onde você pode usar a língua num contexto real. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não fazem. Então, pensam que eu posso fazer uma hora aqui, uma hora lá de aprendizagem de uma língua. E sim, tá bom, mas realmente para ter um contexto e também tem contato com a língua mesma, com o vocabulário, com a gramática, com as pessoas que falam a língua diariamente, você precisa também de fazer um esforço mais grande. Isso quer dizer, usar os instrumentos que temos na internet agora, como, por exemplo, o Facebook, o YouTube, pode ser também Clubhouse, agora que temos, falando com a gente, agora quando falam, por exemplo, para mim, eu posso falar com os brasileiros no Brasil agora em Clubhouse e num tempo real, não somente ter um vídeo ou alguma coisa assim, tempo real, eu posso fazer isso. Essas são as coisas que podemos fazer. Não somente pensar, eu tenho que abrir um livro, tenho que ler uma coisa, tenho que fazer isso, uma coisa muito difícil, muito que realmente é um esforço grande para as pessoas, para você. Então, para a gente, a coisa melhor é fazer isso seguindo as pessoas na internet, num canal como o Instagram. Você tem já abrindo a aplicação no telefone, tem coisas na língua mesma, sem fazer nada. Isso é a coisa que é incorporar coisas assim na vida normal, na vida cotidiana, são as coisas que não fazem as pessoas sem sucesso quando querem aprender uma língua. Muito bom. O que eu vejo, especialmente nas pessoas que, por exemplo, no Brasil, o que eu vejo é muita gente que está tentando aprender inglês, mas não consegue sair do básico, ou chega no B1 e já tem muitos problemas, não consegue passar para frente. Existem muitos problemas em relação a cursos que prometem fluência em 3 semanas, fluência em um mês. Você vai aprender inglês rapidamente com o nosso método revolucionário. Então tem muitas coisas desse jeito. E a mentalidade do brasileiro tende a ser um pouco ortodoxa, no aspecto de, para aprender um idioma, eu tenho que fazer um curso, vou pagar dinheiro, vou fazer um curso. E o que eu vejo com muita frequência é realmente que o brasileiro que tem a mente mais ortodoxa, assim, e pensa dessa maneira, tem a tendência de sofrer bastante com o aprendizado de idiomas, porque tem uma postura muito passiva. Sim. Acha que basicamente vai ser alimentado o idioma, vai ter, como um bebê recebendo papinha na boquinha. Aqui, daqui tá o inglês, aqui tá o inglês. Então, quer dizer, uma coisa assim, que na realidade, um poliglota de sucesso como você, logicamente, você
duvido que você tenha feito um curso de 3 semanas para se tornar fluente em qualquer idioma. Você mergulhou de certo no idioma, você se apaixonou pelo idioma, você teve exposição ao mesmo. E não só, como você falou, por exemplo, 15 minutos aqui para aprender, digamos, sei lá, alemão. Você não ficou só fazendo Duolingo por 15 minutos, um dia, depois de 2 dias mais 15 minutos. Você deve ter tido uma exposição gigantesca ao alemão, Uhum. ou a qualquer outro idioma que você Sim. dominou. Sim, uma coisa que realmente eu preciso de falar uma língua rapidamente. Como, por exemplo, o alemão é uma boa língua para mim, porque eu escolhi alemão para estudar na Espanha, em alemão, na língua mesma, na universidade. Então, eu tinha que aprender a língua muito rapidamente. Então, eu estava numa família alemã, falava com a gente cada dia em alemão, eu tinha que aprender uma quantidade enorme de palavras e também a gramática também precisava muito de falar, de ter acesso à língua. É uma coisa muito fácil como pessoa basada num país como a Alemanha. Por quê? Porque a televisão somente em alemão. Também as pessoas têm tendência de falar somente alemão. Sim. Uh, e também, para fazer as coisas cotidianas, era muito mais fácil porque era numa idade onde não havia internet como agora, não havia um smartphone assim para buscar uma coisa, para fazer traduções na internet ativamente com a gente no tempo real, não tinha essas coisas. Então, era uma situação onde eu tinha que falar ou não falar. Legal. Então, Então, a eu, necessidade absoluta sim, de eu Notwendigkeit, precisava, Deutsch zu lernen, sim, né? ganz genau. Precisava realmente de falar a língua, usar a língua, os conhecimentos que já tinha na cabeça, que É. não é realmente muito robustos, podemos dizer assim, que não eram coisas que eu tinha já memorizados muito bem, mas eu já havia contato na casa, diariamente com a língua, e também falando com as pessoas, praticando a língua diariamente, cotidianamente com as pessoas. Era uma coisa que me ajudou muito para falar a língua. Uhum. Uh, isso é uma língua, você não pode aprender uma língua como um processo de osmose. Isso não é um processo assim com a língua, não é como, a língua ali, eu não vou fazer nada, é somente 2 horas na semana e eu vou pagar para um produto que tem uma garantia de fluência em 3 semanas. Como você É, disse, não funciona assim com uma miraculoso. língua. Sim, mas isso é um truque psicológico que usamos muitas vezes porque, eu tenho já pagado dinheiro para fazer isso. Eu tenho um livro aqui na aula, então eu tenho contato com o professor, com a professora. Agora eu vou aprender a língua porque tenho contato, tenho já tudo pagado, então eu vou ter sucesso com a língua. Não, É, é não verdade. funciona assim. Não funciona assim. Você pode pagar, se você tivesse dinheiro para pagar uma pessoa a estar com você cada dia, falando a língua, comunicando coisas, cada dia, pode ser, você vai chegar a um ponto, você vai falar a língua, isso custa muito dinheiro. Para mim, o sucesso de aprender uma coisa, não somente línguas, é realmente aprender como aprender e Sim, como fazer, como totalmente. orientar a vida num contexto para incorporar os conhecimentos que você quer memorizar e usar mais tarde numa forma ativa. Uhum. Espetacular. Eu concordo plenamente e sempre falo exatamente isso, que temos que aprender como aprender. E, infelizmente, a esmagadora maioria das pessoas não sabem como aprender. Isso é um problema que as pessoas aprendem na escola, na infância, porque é uma coisa, um processo que seguimos cada ano, vamos a uma aula, a outra aula, para aprender com outro professor, outra professora. É sempre seguem seus processos para aprender tudo e depois temos um diploma da escola, temos um diploma da universidade, mas realmente temos conhecimentos que precisamos para fazer as coisas. Uhum. Isso é outra pergunta. E como uma língua não é a mesma coisa como, por exemplo, os exames de matemática ou de
ciência, você pode diferenciar entre um tema específico para ciências, um tema específico para matemática, um tema diferente para inglês, ou, inglês para mim, português para vocês, pode ser como primeira língua. Então, aprender como estruturar uma resposta a alguma pergunta literária pode ser. São coisas que aprendemos assim em temas diferentes. Mas com uma língua é uma coisa muito diferente. Porque uma língua, precisamos de ter todos os temas sobre como podemos fazer uma coisa na cidade, falar do tempo, falar das coisas que eu gosto de fazer na minha vida, as coisas que eu quero fazer no futuro, a ciência, pode ser todas as coisas que queremos falar na vida real. Mas a diferença com as línguas, a diferença é isso, que precisamos de juntar todos os temas numa conversação com fluidez para falar e comunicar com a gente. Até o movimento que você mostrou, tipo, essa união dos temas e da conexão de toda a complexidade do idioma. Né? E o que eu sempre digo, basicamente, é o seguinte, que, por exemplo, podem ter cursos muito bons para te ajudar a aprender o idioma, com certeza. Pode, mas agora, especialmente para chegar do zero à fluência, durante o caminho, por exemplo, vamos dizer que você, ao chegar ao nível, quando você chega já ao nível A2 ou B1 no idioma, quando você chega já no B1, por exemplo, você já tem uma base legal, e se você tiver altíssima exposição ao idioma, você vai reconhecer muito vocabulário, e as palavras que você não conhece, você já vai conseguir aprendê-las em contexto. O que é, então, por exemplo, é a questão do tipo, simplesmente de comprehensible input. Assim. Né? Quer dizer, então você tem exposição ao idioma, a coisa mais importante é trabalhar bastante para criar, desenvolver uma forte base. Um bom curso pode te ajudar a estabelecer isso, para que você daí tenha essa capacidade de começar a caminhar com seus próprios pés em direção à verdadeira fluência. Daí do B1, você chegou ao B2, daí continua para o C1, e com bastante dedicação e com bastante exposição ao idioma, e também, como você falou, não apenas por osmose, né? Não apenas sentado e tendo uma exposição passiva, mas também engajando realmente com o idioma, você vai ter um progresso muito mais rápido e muito mais eficiente e melhor para estabelecer uma base sólida no idioma. E, Isso, sim. com o Ollie Richards, eu bati um papo legal sobre comprehensible input e também a questão do compelling input. E aí a importância de compelling input, pelo fato de se você ter exposição a algo que você realmente gosta. Por exemplo, eu fiz um pequeno desafio para aprender um pouco de japonês por 30 dias, mas eu vou continuar aprendendo japonês. E veio a questão de, por exemplo, aprender japonês com anime, porque eu gosto de anime. Mas, claro, logicamente, que tipo, tem muito vocabulário que eu ainda não conheço, então não é muito comprehensible ainda, mas é compelling. Isso também é uma coisa muito importante, assim, tem que ser também textos e também materiais que realmente sejam interessantes para a pessoa, para o estudante. Então, para mim também é igual. Eu posso ter livros e livros sobre muitas línguas, em várias línguas, mas não quero ler nada, porque não é interessante para mim. Pode ser também um texto compreensível para mim também, mas compreensível de uma maneira que seja uma coisa interessante, isso já me vai ajudar a compreensão da língua. Mas o que fazemos se temos materiais, se temos coisas que não queremos realmente ler, não queremos fazer nada e queremos fazer outra coisa, a Netflix, YouTube, em português, outra língua que falamos. Então, isso é muito mais fácil. Então, é muito importante e imprescindível chegar até um ponto com a língua onde você já está lá com uma quantidade enorme de coisas que você quer fazer na língua mesma. Pode ser canções, pode ser coisas como anime, como para você com japonês.
Pode ser também seguindo pessoas interessantes no Twitter, YouTube, Facebook, ou pode ser também Instagram, como eu faço com coreano, que faço agora. Uhum. Me ajuda muito. Pode ser no Clubhouse também, falando com as pessoas, ter uma interação também significante com pessoas de outros países, aprendendo a língua mesma com eles. Especialmente o que você mencionou, porque não precisa necessariamente ser apenas um tipo de material, como eu falei, por exemplo, anime. Mas é qualquer coisa que você realmente gosta de fazer no idioma. Então, basicamente, como você falou, eu pessoalmente gosto de falar com as pessoas, eu faço vídeos nas ruas. Então, era uma coisa que me motivava, por exemplo, aprender, melhorar um idioma para conseguir ter uma conversa mais legal com alguém quando eu conhecer essa pessoa. Ou talvez, assim, pode ser também, como você falou, ir no Twitter para ler certos conteúdos. Qualquer coisa que realmente te atraia para o idioma e de uma maneira na qual você possa engajar e usar o idioma é válida. E eu acho isso uma observação muito, muito boa. Então, só para terminar, acho que eu vou posar mais uma pequena questão também, voltando à pergunta anterior. Para uma pessoa que, por exemplo, está começando e não tem nenhuma experiência aprendendo um outro idioma, porque uma coisa que nós falamos bastante hoje sobre a importância de ter essa exposição legal e tudo mais. Mas a questão é realmente que muita gente não sabe nem por onde começar. Né? E também, por exemplo, daí vai lá, por exemplo, muda o telefone para inglês, de português para inglês, para aprender inglês, mas daí não entende nada. Ou, por exemplo, vai no Netflix, começa a assistir conteúdo em inglês, fica frustrado porque não entende nada. Para esse tipo de pessoa, o que você acha que ela deve fazer para desenvolver uma boa base? Falar com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você. Então, uma coisa que me ajuda muito com o coreano agora mesmo é que eu cheguei no Clubhouse, havia uns grupos de pessoas que estão agora mesmo aprendendo coreano, como eu. Uhum. E agora formamos grupos de coreano, falamos, lemos textos juntos, ajudamos também com pessoas coreanas que ficam também no Clubhouse e ajudam a pronunciar melhor a língua. Também são coisas muito básicas, também eu não falo coreano, falo um pouco agora, depois de 4 meses de aprendizagem da língua, mas não falo. Então, é uma coisa para mim que era também uma língua muito frustrante, porque é uma língua que não fala muito aqui. Na Macedônia é uma língua que eu tenho visto, pode ser uma mulher coreana na minha vida aqui. Então, não há pessoas que falam. E ela fala muito bem macedonês. Então, eu tenho que falar com ela em coreano. Então, isso é uma coisa, não temos contato com a língua naturalmente. Então, eu tenho que criar um ambiente onde eu posso usar a língua e ver a língua, mas também com grupos de pessoas. Pode ser num curso, conhecer pessoas que querem aprender a língua. Pode ser também na internet, falando com outras pessoas que querem aprender a língua. Uma, uma conversação pode começar sobre Twitter, ou no Twitter, ou no Facebook, ou pode ser também no YouTube, nos comentários que temos para cada vídeo, para cada coisa que publicam na mídia social. Então, isso pode começar de um grupo onde você pode começar e iniciar um grupo de estudo da língua. E integrando isso com os estudos mesmos, somente pode ser uma coisa muito, assim, uma coisa ativa, mas uma coisa bem relaxada. Uhum. Então, ter um estresse enorme sobre esse ponto de tenho que fazer isso. E devia ter uma coisa mais interessante, porque a comunicação com as pessoas no grupo, são os amigos mais tarde do grupo, e você tem também a motivação, não somente de estudar a língua, mas para estar e ficar uma hora com essas pessoas para começar a falar, para ler um texto, para falar da língua, da aprendizagem, coisas difíceis, as coisas mais fáceis na língua, e pode ser também ler um diálogo, ler vocabulário de diálogo, fazer uma tradução, pode ser muitas coisas que você pode fazer com os livros da língua mesmo. Uhum.
Não, eu adorei as suas sugestões, especialmente porque uma das coisas que eu sempre falo é a questão da ansiedade, desse estresse, né? Porque quando a gente, como o Steve Krashen falou, ele falou sobre o filtro afetivo, Uhum. e um dos elementos é a ansiedade. Quando a gente tem ansiedade para aprender o idioma, né? Quer dizer, às vezes numa sala de aula, o professor pergunta pro Joãozinho, Joãozinho, qual é Yeah. como se diz isso em inglês? Ele não sabe. Então, quer dizer, cria uma ansiedade para o aprendizado. É uma coisa estressante, tem que fazer testes, tem que memorizar as coisas. Então, quer dizer, essa questão da ansiedade do aprendizado de idiomas é uma coisa que nós temos que trabalhar, porque a gente tem que ter um ambiente relaxado, né? Um Uhum. Sim. ambiente confortável, né? No qual a gente está curtindo o aprendizado de idiomas sem nenhuma ansiedade, porque assim a gente vai. O vocabulário que a gente aprende passa pelo filtro afetivo e a gente consegue absorver muito mais informação. Sim. Né? Então, quer dizer, uma É uma coisa. coisa, uma pergunta psicológica, porque uma coisa que aprendemos na escola e mais tarde temos também, sabemos muito bem, temos uma compulsão de voltar para as coisas mais relaxadas, mais fáceis para fazer. Uhum. E sabe, por exemplo, Netflix pode ser uma coisa assim que queremos uma série que gostamos muito de ver. Então, fazemos isso porque não queremos fazer uma coisa mais difícil. Uma zona de conforto que temos na vida e pensamos que temos que voltar para a zona de conforto Uhum. para ficar num ambiente mais fácil, mais relaxado. E por isso, voltamos atrás também à primeira pergunta que você disse, é uma questão de como aprender uma língua é fazer uma coisa ativamente. Então, ah, Sim, acho que isso é realmente muito importante, especialmente porque o excesso de passividade na língua, se alguém só está sentado ali sendo alimentado a língua, né, ou talvez até fazendo alguns exercícios meio fáceis, assim, de, sei lá, completar a palavrinha do vocabulário, uma coisa sem realmente engajar o conhecimento das línguas e tentar realmente usar o idioma numa sim, situação, ah, numa situação mais real e mais útil, né, como sim. você falou, fica muito mais difícil aprender se a pessoa vai ter essa passividade no aprendizado de idiomas. Olha, Richard, um gigantesco prazer. A gente poderia conversar aqui por horas, seria um vídeo espetacular, mas vamos fazer Muito um vídeo mais obrigado. curtinho. E será uma honra tê-lo novamente no canal. E podemos também fazer um vídeo legal em inglês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo. Até logo.